E olha só, agora a gente vai falar de uma espécie que está ameaçada de extinção. São as toninhas, que encontram um lugar seguro para viver e bem pertinho da gente, na Baía da Babitonga. Pesquisadores da Universidade aqui de Joinville trabalham incansavelmente há mais de duas décadas, para salvar essa espécie no litoral brasileiro. A nossa aventura começa no Centro Histórico de São Francisco do Sul. De barco, seguimos pela Baía da Babitonga em busca das toninhas, o mamífero mais ameaçado do Oceano Sul-Ocidental. Elas são discretas e tímidas, por isso, os olhos precisam estar bem atentos a qualquer movimento na água. Só depois de muita observação é que elas dão o ar da graça. Por pouco tempo, mas o registro vale a pena, porque acredite, não é fácil conseguir admirar as toninhas desse jeito. Bom, a toninha hoje é considerada a espécie de golfinho mais ameaçada de extinção no Brasil, né? E também no mundo todo, né? Ela é um animal considerado em elevado grau de ameaça. E ameaça de extinção significa o quê? É um animal que está em risco de desaparecer do planeta. E o interessante é a gente pensar que a toninha, ao mesmo tempo, provavelmente já foi a espécie de golfinho mais abundante do litoral brasileiro. E, ao mesmo tempo, é pouco conhecida pela maioria das populações, embora seja uma espécie que viva muito próxima de nós, muito próxima da zona costeira. Então nós temos um animal que já foi muito abundante, hoje em risco de desaparecimento, né? Nos causa uma grande preocupação, porque a perda de uma espécie, ela sempre afeta o ambiente onde ela vive. E a gente falando de uma espécie que foi tão abundante, o seu desaparecimento com certeza vai afetar os ambientes costeiros e todo esse ecossistema, né, do qual nós dependemos muito. Ameaçadas de extinção, as toninhas costumam viver a uma distância de 30 metros da costa. Elas são comuns do Espírito Santo até a Patagônia, na Argentina. E foi na Baía da Babitonga que um grupo de 80 animais fixou residência, o que é extremamente raro, já que a espécie é de mar aberto. Há mais de 20 anos, pesquisadores estudam o comportamento e a evolução do grupo. Aqui a gente tem uma situação muito especial e a gente entende que é um privilégio, né? É um privilégio nós termos essa espécie vivendo aqui na Babitonga, porque é uma situação única. Então as toninhas, elas vivem normalmente próximo da costa, próximo das praias e no Brasil, do Espírito Santo até o sul do Rio Grande do Sul. Depois elas ocorrem ainda no Uruguai e até uma certa região da Argentina, né? E ao longo de toda essa distribuição, aqui na Baía Babitonga nós temos uma população que é única, porque nós temos animais que vivem aqui ao longo de toda a sua vida, uma população, né, que é residente, nós chamamos, ou seja, animais que passam sua vida aqui dentro, que hoje são considerados como uma população, inclusive geneticamente distinta das demais, né, e que não é muito grande, né? Mas que ao mesmo tempo nos dá esse privilégio, né, de podermos observar esse animal na natureza, de conhecer esse animal, né, e de termos essa experiência que é tão incrível. Mas nos últimos tempos, centenas de toninhas têm sido encontradas sem vida na costa brasileira. Inclusive, o número de mortes é grande no litoral de Santa Catarina. Os biólogos tentam, por meio de pesquisas e monitoramento, reverter a alta taxa de mortalidade desse animal. E já sabem que isso está relacionado a uma importante atividade econômica, a pesca. Então, a toninha, por ser uma espécie muito costeira, né, viver muito próximo da costa, ela está muito vulnerável a uma série de atividades humanas que causam a degradação desse ambiente costeiro. Então, ela é vítima da poluição das águas, do despejo do lixo, de uma série de outras atividades que geram muito ruído, né, na água. Então, ela é muito sensível, inclusive, à questão do ruído, né? Porque o som para ela é um aspecto fundamental da sua vida, né? Mas, infelizmente, o principal fator hoje que tem causado a mortalidade dos animais é o fato de que elas se prendem acidentalmente em redes de emalhe. Então, em áreas onde a gente tem o uso de redes de emalhe, a gente pode ter esses incidentes acontecendo. O problema é que a captura acidental faz da toninha uma espécie ameaçada de extinção no Brasil desde 2003.
Atualmente, o nível de ameaça do mamífero é considerado crítico. Centenas de animais são encontrados mortos todos os anos. Com equipamentos avançados, os pesquisadores tentam mudar essa realidade. A toninha e os golfinhos de maneira geral, eles são animais extremamente acústicos, né? Eles dependem do som para perceber o ambiente à volta deles. Então a gente acaba utilizando equipamentos para poder registrar esse som. E aí a gente consegue entender vários aspectos do comportamento dos animais, aonde eles estão, o que eles estão fazendo. Então a gente utiliza esses dispositivos que são gravadores submarinos, né, hidrofones que a gente chama, para poder registrar o som dos animais, identificar a presença deles e tentar entender um pouquinho do o comportamento, né, deles no ambiente. Além do comportamento e da evolução da espécie, também se descobriu que a toninha está no limite da sobrevivência. Se elas estarão por aqui no futuro, isso vai depender do trabalho de pesquisadores, da atenção do governo e da população. A Baía Babitonga, ela é um local muito especial, né? A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso sobre essas atividades que têm sido propostas e sido planejadas para esse ambiente, porque, claro, existe um limite, né? A gente não pode ocupar todas as margens, acabar com todo... Isso vai impactar a baía de maneira geral, né? As toninhas, os golfinhos, mas toda a biodiversidade, toda a saúde desse ambiente e, consequentemente, a nossa saúde também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa totalidade de empreendimentos que se pretende instalar hoje no ambiente, ele é sustentável? Né? A gente tem que olhar isso como um todo no ambiente. Mas um projeto maravilhoso desenvolvido por estudantes, por universidades aqui da nossa região, porque quando a gente se depara com um animal desse, a gente pensa na beleza, na natureza, mas para que isso se mantenha, tenha continuidade, existe todo um trabalho de proteção, de preservação, então também o nosso papel de dar visibilidade, divulgar projetos importantes como esse.